Pai, nós agradecemos pela vida do pastor Gustavo, que o Senhor use ele essa noite para a honra e glória do Teu nome, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar através da vida dele, Pai. Nós te agradecemos muito, muito mesmo pela vida dele aqui e por essa oportunidade de ouvi-lo essa noite. Que o Senhor possa colocar as palavras na boca dele e que o Senhor abençoe ele e sua família para a honra e glória do Teu nome. Quem crê diz, amém. Graça e paz, amada igreja, amém? Motivo de alegria estarmos aqui juntos para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Estou com essa missão hoje de trazer a mensagem que tem como tema chamados para fora. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. A você acompanhando pelo YouTube, muito obrigado pela companhia. Deus continue abençoando a sua vida e que a vitória venha o mais rápido possível, não só para o pessoal que está aí acompanhando, mas também para todos nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? A palavra diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Amém? Só diga apenas assim, porque já foi orado, só diga assim: Espírito Santo, me convence em nome de Jesus. Esse tema, chamados para fora, tem a ver com eclésia. Eu acho que vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso. Você já ouviu alguém falando que igreja no original significa eclésia, que significa chamados para fora. Então a igreja é um povo chamado para fora do mundo, do sistema, da religiosidade e por aí vai. É interessante notar que algumas pessoas que enfatizam o chamados para fora são também contra a reunião dos crentes em um prédio para cultuar a Deus. Contudo, esse termo eclésia mostra ao contrário, a igreja, uma assembleia, ou seja, uma reunião. Em Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Poderíamos aqui nos aprofundar acerca desse tema, poderíamos até trazer um estudo, não é? Mas aí sairíamos bastante do tema que é chamados para fora. Quando alguém é chamado, ele precisa ser capacitado. Não é verdade? Amém, igreja? Aí eu não sei se você já ouviu essa frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Esta expressão já se tornou um jargão, mas não está na Bíblia. Essa frase, na realidade, quem falou foi Albert Einstein. Ele falou sobre essa curiosidade da capacidade humana de se adaptar. Mas Deus nos capacita? Sim, com certeza, Deus nos capacita. Deus nos ajuda. Através dos estudos bíblicos, através do tempo que eu e você tiramos para entender um pouco da palavra, para estar nas reuniões, na escola bíblica dominical, nas células. Algo que é muito importante, graças a Deus temos toda a liberdade de cultuar a Deus aqui no Brasil, mas na China algumas igrejas estão sendo fechadas e aquelas que não andam segundo as regras que o governo determina são expulsos e alguns até presos. A situação tem ficado um tanto difícil. Aí algumas pessoas falam: não, que isso, estudar, peraí, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa expressão está na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. Para entender o real, o verdadeiro
significado do contexto, é preciso ler os versículos anteriores. Os versículos anteriores confirmam que afirmam que a nossa confiança e qualquer capacidade que temos vem de Deus. Amém? Mas é importante que eu e você não nos esqueçamos que se nós não tivermos um equilíbrio emocional, se começarmos a só orar, vamos nos tornar fanáticos. E assim, sem conteúdo, sem texto bíblico para nos defender e para até ensinar as pessoas que precisam, e até para que nós sejamos prisioneiros de Cristo, precisamos entender o que a Bíblia fala. É claro que não é pelos nossos próprios méritos que seremos usados, de forma nenhuma. Eu não estou aqui porque eu sou espiritual, eu sou melhor que você. Não, existe um chamado ministerial. Mas nós não podemos nos esquecer que todos são chamados para sermos diferentes. O que a gente tem notado na sociedade ultimamente é que muitas pessoas não têm, por falta de conhecimento, não têm um equilíbrio emocional e têm dado um péssimo testemunho. Claro e evidente que eu não estou falando aqui ou direcionando para algum de vocês, não, de forma nenhuma. Mas é um alerta para a minha vida e para a sua vida, para que possamos estar pautados na Bíblia, para que não sejamos tentados com doutrinas que não tem muito a ver com a palavra de Deus. E se você olhar o contexto desta carta de 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo estava falando sobre o sofrimento dele. Algumas pessoas, nós temos reparado, principalmente na internet, que a palavra sofrimento, ela tem sido tirada do verdadeiro evangelho. Muitas pessoas têm pregado um evangelho só de graça, sem provação, sem sofrimento. Não que eu estou aqui, supervalorizando o sofrimento, de forma nenhuma. Porque se eu fizer essa pergunta, eu já sei qual é a resposta. Mas eu vou fazer propositalmente. Quem gosta de sofrer, diga amém. Isso aí, nem eu. Eu detesto o sofrimento. Mas a Bíblia, eu até preguei sobre isso na outra oportunidade, né? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, que não se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que eu alistou. Mas nós precisamos entender que através do sofrimento vem a prática da palavra. Porque praticar a palavra quando tudo vai bem é fácil. Mas quando estamos em luta, em guerra espiritual, em sofrimento, em peleja, sendo perseguido, caluniado, é aí que a Bíblia tem um efeito especial na vida daquele que segue a Cristo. Entenda que o nosso adversário não é um bobalhão. De forma nenhuma estou aqui colocando ele no altar, de forma nenhuma, mas é um alerta. O diabo não é um bobalhão, ele é estrategista, ele entende muito bem a reação humana, ele sabe como te provocar. O interessante é que quando eu estava em outra religião, ele nunca vinha de chifrinho, nem com seu tridente, nem vermelho, nem com o rabo, caracterizando o próprio diabo. Ele vinha como santo e como, digamos assim, a gente tem que vigiar, porque existe uma liberdade religiosa. Então, o que acontece é o seguinte: ele vinha, quando era espírito bom, vinha tudo de branco, né? Incorporado nas pessoas. E quando era um espírito ruim, vestiu ele de vermelho ou de uma vestimenta preta. Aí falava, não, esse espírito precisa ser desenvolvido. E na verdade tudo era a mesma coisa. Mas ele é mestre na mentira. Ele gosta de enganar e usar as fraquezas.
Ele sabe que se você desviar, é mais um que ele consegue derrotar. Mas diga para o irmão que está do seu lado: você não vai desviar, porque você é mais que vencedor. Diga você e também na sua casa: você não vai desviar, porque você é mais que vencedor. Mas entenda, de alguma forma o inimigo vai tentar te enfraquecer, te decepcionar, usando às vezes até pessoas dentro da igreja. Não se escandalize. Graças a Deus eu ainda não vi, espero que eu não veja, mas isso nos últimos tempos tem se tornado normal. Pessoas fracas espiritualmente, que têm dado lugar ao diabo e têm empurrado pessoas para o mundo, tirado pessoas do mundo dentro da igreja com o seu péssimo testemunho. Mas aqui é um alerta para mim, para nós aqui, para você que está do outro lado: cuidado com o seu testemunho, vigie como você se comporta, porque quando somos afrontados, aí que é o grande desafio. Quando somos xingados, perseguidos, caluniados, de forma nenhuma, atenção, não estou dizendo eu aqui que a partir de hoje você não pode ir na justiça para se defender, não, de forma nenhuma. E de forma nenhuma estou dizendo eu aqui que você não pode defender a sua família numa situação terrível, né? Que a gente lidar com informação, a gente vê cada situação, cada uma mais terrível que a outra. Há momentos que precisamos tomar atitudes, mas há momentos que precisamos nos calar, e às vezes estamos certos. Nós não estamos assim, digamos assim, fora daquilo que é a verdade, mas precisamos ficar, digamos assim, como Paulo disse, prisioneiro, preso em Jesus, para não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Eu não sei qual é o seu sofrimento, a sua luta, o que é que você tem passado, eu não sei. Eu não sei qual é a sua limitação, a sua fraqueza, eu não sei. Eu sei das minhas. Eu sei o que eu tenho que melhorar. Eu sei o que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Mas o inimigo sabe? Sabe. É claro que sabe. Ele sabe aonde tocar, o que usar, que circunstâncias ele pode fazer para tentar me atingir e te atingir. Mas o bom disso tudo, ou o ótimo disso tudo, é que Deus me conhece. Deus te conhece. Deus conhece você que está aí vendo pela internet. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre nós. Então, de forma nenhuma, Deus nos deixará numa guerra, numa batalha espiritual, sozinho, largado ao vento, no sofrimento, abandonado. Deus nunca te abandonou. Talvez em algum momento você se sinta abandonado ou abandonada, mas é uma mentira da sua mente, da sua razão, porque o sofrimento dói, o sofrimento machuca. Mas você precisa entender que estamos numa guerra espiritual. Às vezes o inimigo usa seres humanos, e às vezes usa pessoas dentro da igreja, parentes. Como machuca quando usa um parente. Algumas pessoas, infelizmente, dão lugar ao diabo. Na rádio uma vez eu falei isso aí, quando o ouvinte me conheceu. Foi você que é o pastor Gustavo, que fizeram um churrasco para tirar o senhor da igreja? Foi. Fizeram um churrasco. Convidaram 80% da igreja. Aqueles que estavam comigo não convidaram, fizeram um churrasco, mas depois veio no meu ouvido: pastor, fizeram um churrasco, estão tramando contra a sua vida. E eu ali naquela hora, não, amém, Deus é comigo, amém, aleluia. Cheguei em casa, fui pro banheiro chorar. Nem minha esposa viu. Chorar e orar, para Deus renovar as minhas forças e eu continuar dando testemunho. E eu comecei a orar e falar com Deus. Já passei por muita coisa. Eu e o pastor Antônio Carlos conversando, ele com os seus 40 anos de ministério, em alguns momentos eu falando das minhas intempéries, né? E ele falando das dele. E eu falei assim: pastor, a gente sofre, né? A gente é caluniado, perseguido, maltratado, desprezado. Mas aí ele falou:
É o chamado, a vida de pastor é essa, é verdade, então não sei o quê. Mas numa dessa, eu fiquei tão abalado, porque eu me lembro de situações de tipo o seguinte: chegou uma pessoa, por exemplo, endemoniada na minha igreja, e eu olhei para minha esposa assim, minha esposa olhou para mim, sim. E a pessoa começou a chorar, a gente colocou a mão nessa pessoa e a pessoa de repente parou de chorar. E eu apenas disse, sai em nome de Jesus, e a pessoa ficou boa. E depois casou, mas casou fora da direção de Deus, e deu uma confusão na vida dela que só a misericórdia de Deus. Mas depois saiu falando mal. E entre outras coisas, aconteceu muita coisa. Se eu fosse aqui sentar, eu ficaria aqui uns 40 minutos só falando de luta, o que eu passei. Mas sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Porque Deus colocou no meu coração, fala sobre isso, porque tem muita gente passando por luta, e às vezes é parente, às vezes é pessoa muito próxima, às vezes é pessoa da igreja, que não é que está lá na igreja, que a pessoa conhece. Em determinado momento, eu orando, chorando, clamando a Deus, Deus começou a me lembrar de algumas passagens, e eu anotei essa passagem, e Deus hoje me fez lembrar. Fala daquela passagem que eu te dei, Salmos capítulo 37, do 1 ao 9. Não, olha só, começa assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. NVI, Nova Versão Internacional. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Igreja, eu li isso aqui aos prantos. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Igreja, quando eu li isso aqui, eu falei, glória a Deus, é mesmo, Senhor, é Deus, tá. Só que, sabe o que acontece na vida da gente? A gente às vezes está tão irado, está tão assim, digamos assim, tão envolvido com a situação, que a nossa mente às vezes foge daquilo que é da vontade de Deus. Gente, o que está dizendo aqui é que vai acabar com a vida dessa pessoa, que essa pessoa vai ser arrancada. Na hora eu comecei a glorificar o Senhor, amém, Deus, é isso mesmo, mata. Aí o Espírito Santo, mata? É o Jesus, Senhor. Aí Deus me fez lembrar uma vez que eu fui no monte com o irmão, era recém-convertido, vamos orar comigo, vamos lá. Aí ele estendeu as mãos, Senhor, as pessoas estão se levantando contra mim, tenha misericórdia. Ele começou a chorar, eu falei, Deus, ajuda ele. Eu abracei ele, comecei a orar junto com ele. Deus me fez lembrar disso. Deus, ajuda ele, Deus, não estou aguentando mais, mata essas pessoas, Senhor. Aí eu, Jesus, misericórdia. Não, misericórdia, irmão, confirma, onde tiver dois unidos, ali Deus estará. Está amarrado, irmão, não. Aí eu, não vou orar mais com você, não. É assim também a nossa mente, é ou não é? A verdade é essa. A gente quer vingança, justiça. Deus vai me vingar. Só que Deus não trabalha assim. É aí que vem em algumas vidas a frustração.
É aí que alguns não acreditam. Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Quer dizer que a pessoa faz o que quer comigo e na hora de me defender é assim, desse jeito, com amor. Ele não teve amor de mim não. Mas aí é que está. Deus nos chamou para não sermos religiosos. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Agora, como pastor, você não sabe o que eu passo? Talvez você fale isso. Você está aí na casa, ou seja lá onde você estiver, também. O que é isso? Você não sabe o que eu passo, é verdade. Eu não sei não. Mas Deus sabe o que você passa. Ele tem acompanhado a sua vida. Ele nunca te abandonou. E Ele é o justo juiz. É Ele quem fará justiça em teu favor. É Ele que fará o milagre acontecer e te exaltará na terra. E todos verão, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Eu me levantei contra a vida dele, mas ele só me amou e Deus o exaltou. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Só que, por enquanto, sofre, pois, comigo. É difícil, não é? Não é fácil. É difícil. Às vezes, eu me lembro muito bem que numa situação eu segurei a carne porque eu fui pregar numa igreja. Estou lá pregando, Deus usou. O homem tinha um homem bêbado e aceitou Jesus, todo bambo. E sempre fomos no início da igreja metodista Helena, mas depois fomos para a Batista. E ali, minha esposa com a unha pintada, com batom, muitos conhecem a minha esposa, anda muito comportadamente. E eu pregando, daqui a pouco, Deus me fez olhar e me mostrou o cara na rodoviária, comendo pão velho, dormindo na rua. E Deus falou comigo: olha, aquele homem está assim por causa dele mesmo. Aí foi contando algumas coisas. Eu falei: Jesus. Aí Deus falou comigo: coloca aí falso profeta. Eu falei: você quer dizer falso profeta? Aí quando eu falei isso, o homem estava assim, de repente ele fez isso. E acabou o culto. Quando ele chegou perto da minha esposa, Deus falou comigo: vai perto da sua esposa. Eu fui. Quando eu cheguei, eu falei: bonita, hein? Sua esposa, né? Minha esposa abençoada, né? Unhas pintadas dos pés, batom. Pois é, sua esposa é uma prostituta. Irmãos, me deu uma tremedeira, porque veio logo Paulo na minha mente: você é prisioneiro de Cristo. Você é prisioneiro de Cristo. E eu fui ficando verde, virando Hulk, a mão fechando, e o Espírito Santo: você é prisioneiro de Cristo, se segura. É numa hora dessa que, se a gente não tiver o Espírito Santo conosco, a gente cai mesmo. Aleluia, glória a Deus. Tuf. Misericórdia, pastor. É pastor da Batista lá, ó. Deus está nos chamando, seja diferente. O inimigo está lutando contra a sua vida, contra a minha vida. Ele quer apagar a luz que existe em mim, em você, que foi posta no momento que permitimos que o Espírito Santo habitasse em nós e nos tornássemos templo e morada dele. O diabo, ele fica tentando armar ciladas, tentando armar situações para nos afastar de Deus. Então, como permanecer em Cristo? Primeiro, reconheça a sua necessidade de Cristo. Ele disse: eu sou a videira e você é ramo. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Se não estivermos ligados ao Senhor Jesus, fica difícil. Segundo, precisamos nos arrepender sempre. Eu, quando recém-convertido, pensei: opa, não, agora ninguém me segura. Se quando eu estava lá, eu seguia certinho, eu tinha uns poderes, né? Eu falava algumas palavras, algumas coisas. Quando eu disse: agora que eu vou ver meu poder. Só que não era assim. Eu ia seguindo a risca a Bíblia. Quando chegava 5 minutos, eu deslizava daquilo que era a palavra. Meu Deus, não consegui nem 5 minutos. E ficava nessa luta. Só que aí eu entendi que precisamos reconhecer.
É pela graça que sois salvos, não vem de vós, é dom gratuito de Deus, ninguém é perfeito, todo mundo é limitado, e eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Eu preciso pensar a respeito de Jesus na fé, crer que Jesus morreu na cruz para redimir os pecados, para que aqueles que creem nele possam ter uma verdadeira vida e serem livres da maldade do tempo atual. Se você não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você que está nos vendo, ou se existe alguém aqui, aceite-o, permita que Ele possa estar dentro da sua vida. Se existe algum desviado aqui, ou um desviado dos caminhos do Senhor que está me vendo, sabe muito bem o que significa esta palavra, volte para os caminhos do Senhor, esteja na presença com Ele. Terceiro ponto, ore. Temos uma grande oportunidade. Eu confesso que eu já passei tanta coisa que às vezes eu ficava com raiva. Não vou orar não. Para quê? Isso aconteceu muito, eu recém-convertido. Eu orava. Me lembro muito bem. Teve uma vez que eu comecei a orar. Senhor, eu não tenho nada o que comer amanhã, Deus, eu sou um chefe de família. Lá no Porto do Carro, lá era um paraíso. Às 8 horas da noite morria gente sempre assassinado uma vez por semana. Teve uma vez que mataram uma pessoa com 3 tiros. E a minha esposa foi ver, eu falei, bom, vai ver lá. Quando ela chegou lá, estava exposto. Então sempre morria alguém naquele bairro. É um bairro tranquilo, né? Muito tranquilo, não tinha assim muita violência não, sabe? E aí, eu me lembro muito bem, eu cuidava dos jovens, e a maioria dos jovens se enfiava nas drogas, e a gente tentava sempre tirá-los. Eu ali, orando, só tinha água na geladeira, e eu orei, Senhor, Deus, Jesus orou, e a água foi transformada. Transforma, Senhor, essa água em pão, faça com que a comida apareça, Deus, aqui as panelas vazias, Senhor. E eu orei, e começou a me dar uma fé, que eu falei assim, eu vou abrir essa geladeira, a comida vai estar aí. Eu abri cheio de fé, olhei assim as garrafas, só metade assim com água. Eu falei assim, Deus não vai fazer nada não? Deus não vai fazer, eu creio, que na Bíblia Deus fez milagres. E eu orei, pedi, e eu comecei a sentir uma paz tão grande, como se tudo tivesse resolvido. Eu abri a geladeira, estava do mesmo jeito, mas não importava mais, porque eu estava com uma paz tão grande que eu comecei a rir da situação. Tem comida não? Não sei como é que eu vou fazer. No dia seguinte, eu cheguei na esquina, já com arroz, feijão, um monte de coisa. E quando eu encontrei a minha esposa na esquina, ela estava chorando, se lamentando com uma irmã muito querida nossa, que cuidou muito da nossa filha. E ela olhou, aí a irmã falou, está vendo lá? Olha o milagre acontecendo. Então era assim, Deus fazia coisas acontecerem em situações, cada situação terrível. Eu me lembro muito bem que uma senhora, isso já aqui, conversou comigo, pelo amor de Deus, vai atrás do meu filho. Aí eu falei, por quê? Ele está na droga ali e tal, não sei o quê. E eu falei, peraí, vou orar. Aí minha esposa, pelo amor de Deus, irmão, não vai não. Peraí, vou orar. Sei onde ele está. E Deus me mostrou que ele estava, para preservar, né? Estava no lugar. E eu fui de bicicleta, cheguei lá, perto dele, e ele olhou para mim, já com uma cara estranha, e perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vem cá, em nome de Jesus, sai dele. Oi, pastor, o que você está fazendo? Rapaz, você está quando a pessoa fica solta por um período, como é? Isso, condicional, né? Condicional, mas que é liberdade condicional. O que você está fazendo aqui? Volta para sua casa. Não, eu brinquei com minha esposa, mas pelo amor de Deus. Eu falei, não, pastor, o que você está fazendo aqui? Deus me mostrou que você está perto de boca de fumo. A polícia civil acabou de aparecer ali, estourou, então vamos embora, sobe, senão você vai ser preso de novo. Então, Deus me deu experiência através da oração. Não que eu fosse o bambambam melhor, mas é que eu vim de um lugar de enganação, de mentira, de uma religião tosca,
que afirmava o seguinte: se você não fosse obediente, você seria castigado. Então eu ficava com medo, mas através da palavra, essa palavra ela fez um efeito muito grande na minha vida. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Fez com que muitas coisas saíssem da minha vida e eu me tornasse uma pessoa diferente e passasse a ser mais liberto. Outro ponto importante para que nós consigamos ficar firmes na presença do Senhor é dar graças e se alegrar-se. É impossível você se alegrar se você não estiver ligado com Jesus. Minha mãe faleceu tem 3 anos, mas eu me lembro muito bem, há 29 anos atrás, em Cabo Frio, eu e minha esposa Carolina nem era nascida. Eu tive uma visão que a minha mãe estava velhinha, morando conosco. Eu falei: amor, eu tive uma visão que a minha mãe estava morando conosco e estava velhinha. Que é isso, mano? As suas irmãs vão deixar ela morar? De jeito nenhum. Depois de 28 anos ela veio morar conosco. Mas antes disso, Deus me preparou. Falou assim: olha, ela vai falecer e você que vai dar sustentação à sua filha e a sua esposa. Eu chorei muito. Isso 4, 5 anos, não, 10 anos antes dela vir para cá. Chorei. Falei: Senhor. E fiquei chorando durante uma semana. E aí aconteceu, depois de 10 anos ela veio, mas eu já sabia o que ia acontecer. Mas sabe quando tem uma coisa assim: isso é da minha cabeça. Tem nada a ver não, que isso? Às vezes eu fico cismado. Eu vou orar, Senhor. E Deus confirmou: vai acontecer. E quando faltava 1 ano para acontecer, eu tive um sonho, falei com a minha irmã, falei assim: olha, sua mãe vai partir, então você vai se preparando. Ela ficou chateada comigo, ficou com raiva, e eu falei assim: não, mas pode ficar tranquila, é só Deus te preparando. Foi difícil. Mas naquele momento, se Deus não tivesse me preparado, não sei o que seria da minha esposa e da minha filha, que eram muito agarradas com ela. Eu chorei antes e na hora me deu uma força, porque Deus me preparou antes. E é isso que Deus quer fazer com você nas situações, te preparar antes que a situação venha, para que quando as pessoas precisem da sua ajuda, você esteja preparado para ajudá-las, capacitados, cheio do Espírito Santo, com sabedoria, para você não sucumbir junto. Porque muitas pessoas precisam dos nossos préstimos, do nosso equilíbrio emocional, e se nós não tivermos preparados, a gente sucumbe junto. Eu me lembro muito bem que eu não estava preparado, nunca passou pela minha cabeça que eu ajudando a pessoa eu receberia ingratidão, traição. A igreja foi rachada 2 vezes, por pessoas que vieram do mundo, ex-traficantes, pessoas que estavam desviadas no mundo da perdição, e que Deus fez um reboliço na vida dessas pessoas. Fiquei doente, deu uma ferida do céu da boca até no esôfago. Tive que fazer um tratamento e fiquei durante um tempo fazendo um tratamento. Mas hoje eu estou aqui para contar para vocês o seguinte, que isso me trouxe amadurecimento, equilíbrio emocional, e hoje eu estou aqui ensinando para vocês que é necessário estar preparado para que quando vier a luta, vier a provação, você não venha sucumbir ao ponto de entrar numa depressão. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não esperava das pessoas, em troca de todo o amor e carinho que eu dei, a ingratidão. 6º ponto, creia que Deus se deleita em satisfazer seus filhos em Jesus. Salmos 37, 4, 5, na versão internacional. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. O sinônimo de deleitar é agradar, alegrar,
contentar. Eu não sei se aconteceu já com você, de a gente pedir. Tem orações que são respondidas assim: Senhor, me dá, ó, está aqui, oh, glória a Deus. Mas tem situações que a gente pede 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jesus, o que houve? Aí eu acho que você já ouviu muito isso. Deus ainda não te deu, porque você não está preparado. Olha, irmão, quando eu ouço isso, Senhor, o que eu preciso fazer mais? Mas a verdade é que a gente não sabe de nada, Deus sabe de tudo. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Mas isso não significa que venhamos cair em situações ao ponto da gente não conseguir, sucumbir, morrer. Deus não vai permitir isso na minha vida, na sua vida, não. Deus nos prepara, permite certas coisas acontecer para que o nome dele seja exaltado e aquele que se levanta contra as nossas vidas seja envergonhado para a glória do Senhor. Amém? Agora, enquanto não vem, amém, obrigado, Senhor. Que bom, eu estou contente, eu tenho contentamento, porque vai dar tudo certo. Deus é comigo, Deus é contigo, para a glória de Deus. 7º ponto: peça a Deus para lhe dar força para guardar os seus mandamentos. Há momentos que, já dizia os mais antigos, vontade é uma coisa que dá e passa. E às vezes dá vontade de falar, às vezes não dá vontade de não falar, às vezes dá vontade de falar alto, às vezes dá vontade de se comportar de outra forma, mas depois passa. Só que a palavra é como uma flecha, depois de atirada, é difícil de pegá-la de volta. Precisamos ter muito cuidado com o que falamos, precisamos ter mais amor nos nossos corações. Você sabia que o amor é o vínculo da perfeição? O amor nos aproxima mais de Cristo, nos faz mais parecidos com Ele. Em Colossenses 3,14 fala sobre isso. Diz assim, ó: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Deixe o amor invadir a sua vida. Gente, o que eu já fui caluniado nessa vida, o que é muito ruim você ser caluniado. Eu cheguei para o advogado, conversei, e o advogado falou: não faz isso não, ora. O advogado é evangélico também, ora. E eu orei, porque na hora eu estava irado, eu vou fazer acontecer, porque é ruim quando a gente é caluniado. Uma mentira dita tantas vezes, você já deve ter escutado isso, tantas vezes que passa a ser uma verdade. E quando isso se espalha, vem no seu ouvido, você fica chateado. E aí dá vontade de tomar uma providência séria. Mas aí, espera aí, será que é o momento? Vou buscar direcionamento de Deus. Eu me lembro uma vez que assim, lá em Cabo Frio, do nada, eu fazendo a locução, eu disse: olha, você que está com esses papéis aí, guarda esses papéis. É lícito que vem escândalo, mas ai daquele. E ele foi lá me agradecer que ele estava com todos os papéis para desmascarar uma pessoa de grande destaque na cidade. Seria um grande escândalo, mas ele seria o veículo do escândalo. E para terminar, nós estamos falando como, para finalizar, como ficar firme. Permita que Deus te guie. Às vezes, a gente quer ir por aqui. Temos as nossas necessidades. Quando eu falo necessidade, é comer, dormir, se vestir, ter um teto para ficar. E às vezes essas necessidades, elas encontram barreiras. E o estranho é que você se esforça, você se desdobra, e às vezes não consegue alcançar o seu objetivo. Mas isso não significa que está tudo perdido, não, de forma nenhuma. Permita que Deus te guie em todas as situações. Peça a Deus sabedoria.
Eu imagino os advogados que trabalham com leis, como são desafiados, porque em muitas situações existem brechas na lei. Claro, não sou advogado, não vou aqui dar uma aula de forma nenhuma, mas existem brechas na lei que é lícito e que às vezes eles mesmos têm que perguntar a Deus: Senhor, eu faço isso? É um grande desafio. Entre outras profissões, como uma profissão também de comunicação, você pode fazer com que um político seja destruído e outro político seja exaltado através da comunicação, através da mídia. Então é necessário Deus nos guiar em todas as situações. Concluindo essa mensagem, cada um aqui tem um defeito. Você também tem um defeito. Todos nós. Mas defeito não é ser mau caráter, adúltero, falso, mentiroso, enganador, traidor. Esses adjetivos, quem os carrega é o próprio diabo e seus seguidores. Se alguém te persegue, te calunia, maltrata, é pura inveja. A verdade é essa. Da ira, mas a Bíblia fala: irai-vos, a ira é vossa, a vingança vem de Deus. Porque entenda, você não é palha, você não é joio, mas por enquanto o joio não será arrancado, vai crescer junto com você e eu, que somos trigos. Algumas pessoas estão sendo derrotadas pelo inimigo por não vigiarem, por não perceberem que são ciladas, astutas ciladas do diabo. Em várias áreas, no casamento, nos negócios, na vida como um todo. Permaneça em Jesus, não se desvie. Não deixa que o inimigo venha colocar, você numa situação a ponto de você não mais acreditar que Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Eu vejo às vezes as pessoas se desviando por causa de menina, por causa de rapaz. Essa semana mesmo a gente lidar com muita informação. Eu vi um rapaz que foi fazer uma pegadinha, chegou perto da menina e começou a elogiá-la, e ela simplesmente começou a ficar emocionada e disse: eu ia me matar. E o rapaz ficou espantado, perguntou: mas por quê? Porque eu consegui emprego para o meu namorado, eu consegui fazer com que ele parasse com as drogas, mas ele foi mandado embora. Voltou para as drogas e está ali bêbado. Eu não aguento mais essa vida. Eu ia me atirar aqui agora quando você chegou. E o rapaz ficou espantado, falou: que isso? Não faça isso. Você é uma jovem tão bonita. Ela devia ter no máximo uns 22 anos de idade, o máximo 23, não tinha mais que isso. Mas são os namoros errados, que muita gente chama de namorido, ter sexo antes de casar. Eu estava conversando ali, e eu e um diácono, antes de vir para cá, falando sobre casamento. Que casamento é muito bom, mas tem que ter acordo, tem que ter diálogo, tem que haver uma concordância entre os dois para que os dois continuem casados. Mas se não houver Jesus, pode ser o mais inteligente, pode ter o dinheiro que for, se Jesus não tiver no casamento, não vai para frente. Eu me lembro muito bem que recém-convertidos nós tínhamos algumas desavenças porque éramos recém-convertidos. Mas quando o amadurecimento espiritual começou a entrar na minha vida e na vida da minha esposa, nosso casamento se tornou totalmente diferente. Quando temos algumas desavenças, eu me lembro muito bem, minha filha fica rindo, é um dando a língua para o outro. Porque a gente sabe, se a gente não vigiar, a coisa fica pior. Ninguém é perfeito, nem eu, ninguém. Perfeito só Jesus. Ele, o perfeito, está comigo e com você. Ele não nos abandona, ele morreu na cruz do Calvário. Gente, quando a gente lê a Bíblia e vê ali o sofrimento de Jesus, a gente fica assim, né? Nossa, tal. Mas quando eu vi toda aquela narrativa da Bíblia com um ator e com efeito especial e tão vivente, eu fiquei muito emocionado, vi o quanto
Porque a gente tem uma ideia, né? Mas quando a gente vê a cena, a gente percebe, meu Deus, que sofrimento de Jesus. E ele sofreu tudo isso por amor a mim e a você. Mesmo antes de nós nascermos, ele já sofria, para que quando pudéssemos nascer, nós pudéssemos ter essa grande oportunidade de nascer em Cristo, de ser uma nova criatura, cheia do Espírito Santo, ser templo e morada do Espírito Santo. Não existe mais tabernáculo de Davi, nós somos os verdadeiros tabernáculos. Deus nos escolheu, e é por isso que Deus colocou no coração do pastor Felipe e colocou no meu coração na missão de falar para você de que você não é qualquer pessoa. Você é o escolhido, é a escolhida do Senhor Jesus. E Ele está chamando, venha para fora da religiosidade, venha para fora desse sistema podre que é esse mundo. Não se deixe ser conduzido pelos maus espíritos, por pessoas que se perdem no meio do caminho. Deus quer fazer de você uma pessoa iluminada, para dissipar a escuridão aonde quer que você chegue, para dissipar toda e qualquer maldade que se levanta, porque existe um espírito de luz que vem do Senhor para dissipar toda a escuridão, todos os demônios. Nenhum mal há de te tocar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus está te livrando de coisas piores. Aleluias. Receba, Senhor, a adoração da tua igreja. É para ti, Senhor, mais forte, é para Jesus. Receba, Senhor, honras e glórias para Ele. Aleluias. É Ele quem está contigo nesta guerra, nesta batalha espiritual. O inimigo está tentando contra a sua vida, tentando te derrotar, mas ele não vai conseguir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Às vezes esquecemos disso, porque somos fracos, frágeis, limitados, e precisamos e necessitados somos da graça de Deus. Oh, aleluia. Permaneça. Todos sofrem sem exceção, uns mais, outros menos, mas estamos sendo chamados para fora do mundo, do sistema, da religiosidade. Deus está chamando você para confiar nele, para lutar com ele, para viver com ele, para ser com ele, para viver com um propósito junto dele, porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus conhece você desde o ventre da sua mãe, para que você seja um sucesso, para que você seja o templo e morada do Espírito Santo, o tabernáculo vivo de Deus, para que juntos, sendo chamados pelo Senhor, possamos derrotar Satanás, o perdedor, aquele que não tem poder sobre a sua vida. Não assine uma carta de derrota. Você só assina quando você se desvia. Continue na presença do Senhor. Continue respirando Cristo, porque você foi criado por Ele e vive, e precisamos viver para Ele e para a glória de Deus. Amém, igreja? Deus abençoe, e que o Espírito Santo de Deus esteja falando com todos nós, continue falando com todos nós em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia, Senhor Jesus.